Então vamos negociar. Você já parou para pensar no que aconteceria se você perdesse seu emprego hoje? Ou se o seu veículo estragasse e o conserto custasse mais que o seu salário? Pois é, exatamente nesse momento que a gente descobre o real valor de uma reserva de emergência. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar o porquê que ignorar a sua reserva de emergência é um dos piores erros que você pode cometer. Até porque hoje a falta de uma reserva de emergência também está ali entre os principais causadores do endividamento, entre os principais causadores da inadimplência. E não sou eu que estou dizendo. São dados trazidos aí pelo SPC, Serasa, vários e vários birôs de crédito. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você no vídeo de hoje. As principais consequências de você continuar ignorando a sua reserva de emergência. Mas antes da gente ir para o conteúdo em si, se inscreva no canal, porque toda semana tem conteúdo novo que com certeza vai te ajudar a lidar com situações difíceis como essa. Então vamos ao que interessa. Quem nunca cometeu aquele erro em dizer, isso nunca vai acontecer comigo? E no dia seguinte o que aconteceu? Exatamente aquilo que a gente disse que não aconteceria. Quem é que está preparado para uma emergência? Ninguém está preparado para uma emergência, ninguém consegue prever quando que essa emergência vai acontecer. Porém, a gente consegue prevenir as consequências que essa emergência vai deixar, como por exemplo, as dívidas. Você consegue evitar as consequências dessa despesa que você vai ter com seu veículo, você consegue evitar as consequências que você vai ter com uma despesa com a sua saúde, por exemplo. Exatamente isso, você consegue evitar tudo isso com a sua reserva de emergência. Eu acredito que você está nessa situação de crise financeira que você está atualmente, não porque você tinha um padrão de vida que era superior ao que você tem atualmente. Você caiu o padrão de vida e se endividou. Eu acredito que você está nessa situação que você está por causa de algumas despesas inesperadas, por causa de algumas decisões financeiras erradas que você tomou. E tudo isso você conseguiria estar evitando como? Com a sua reserva de emergência, de forma extremamente simples e básica. E por mais simples e básico que seja, infelizmente, várias e várias pessoas cometem esse erro de não ter uma reserva de emergência. A cada 10 brasileiros, 7 não têm uma reserva de emergência. E mais uma vez, não são dados da minha mente, são dados trazidos pelos principais birôs de crédito. Eu queria muito que isso fosse um dado levantado por mim, porque haveria margem para erro, mas infelizmente são dados trazidos ali pelo SPC, Serasa. Então, infelizmente, é essa a nossa realidade. A cada 10 brasileiros, 7 não têm uma reserva de emergência. Mas o pior nem é isso, né? Por mais que seja assustador a cada 10 brasileiros, 7 não tem uma reserva de emergência, o pior nem é isso. A coisa se agrava ainda mais. Acredite se quiser. E você sabe muito bem porque você também está cometendo esse mesmo erro. Esses 7 brasileiros que não têm uma reserva de emergência, quando surge alguma despesa inesperada, a quem eles recorrem? Eles recorrem ao cartão de crédito, eles recorrem a empréstimos pessoais consignados. Cartão de crédito é o produto financeiro mais caro que a gente tem atualmente, chegando aí a 100% de rotativo, chegando aí a juros mensais a 25, 30% ao mês. Então, olha só ao que as pessoas estão recorrendo quando elas entram em uma crise financeira. Cartão de crédito, empréstimos pessoais consignados. E aí você pensa, ah, Thiago, mas eu vou conseguir pagar o meu cartão. Será mesmo? Porque você não conseguiu arcar com essa despesa inesperada que surgiu. Será que você vai conseguir encaixar essa despesa do cartão de crédito ou desse empréstimo que você fez dentro do seu orçamento? Será mesmo que você vai conseguir fazer essas adaptações? Será mesmo que você vai conseguir fazer todos esses ajustes de forma imediata? Até porque no próximo mês você já vai ter essa despesa do seu cartão de crédito, você já vai ter essa mensalidade do empréstimo pessoal consignado que você vai ter que pagar porque você já vai ter, já utilizou esses recursos que você adquiriu com essa despesa que surgiu. Então, será que você vai conseguir encaixar essa despesa dentro do seu orçamento assim de forma tão imediata? Eu acredito que não. Ah, Thiago, mas eu não consigo montar uma reserva de emergência agora. Será que você não consegue juntar, guardar R$ 10 por semana, R$ 20 por semana? Será que você não consegue juntar isso? Ah, Thiago, mas é muito pouco. Mas é exatamente essa mentalidade de pouco que te colocou nessa situação, porque se você tivesse começado com pouco, no momento que você precisou da sua reserva, esse pouco já seria muito. E esse muito seria o suficiente para ter evitado que você tivesse entrado nessa crise financeira que você está. Então, jamais subestime o poder de uma reserva de emergência. Jamais subestime o poder de começar aos poucos, porque ninguém começa de muito. Todo mundo começa aos poucos. Então comece com 10, 20, R$ 30 por semana, ou até mesmo por mês. Não importa. O importante é começar.
não importa o quanto seja, comece o quanto antes. E nada é tão ruim que não possa piorar, não é mesmo? E olha só, mais uma vez, SPC, Serasa trazendo informações para a gente. Se as consequências da falta dessa reserva de emergência se limitasse somente a consequências financeiras, como por exemplo, inadimplência, ter o seu nome incluído no SPC Serasa, se as consequências fossem apenas essas, seria ótimo. Mas infelizmente, a gente sabe muito bem que as consequências ultrapassam as barreiras financeiras, chegando a barreiras emocionais, físicas e, como eu disse para você, de acordo aí com esses principais birôs de crédito, a falta de uma reserva de emergência leva a consequências como as dívidas, e as dívidas levam consequências como ansiedade, insônia, depressão, dificuldades ali de relacionamentos familiares, relacionamentos conjugais, e por mais simples que seja, não subestime as consequências que esse erro simples pode trazer. É como uma goteira simples que está ali na sua pia, você ignora aquela goteira, porém, no final do mês, esteja preparado para as consequências que essa goteira vai trazer para você ali na conta de água. Então, tome muito cuidado com essas consequências, tome muito cuidado com esses erros que você diz ser simples. Por mais simples que o erro seja, tome muito cuidado com essas consequências. E como superar essa situação? Primeiro passo, ter uma reserva de emergência. É claro, não há o que discutir. Até mesmo se você está endividado, o primeiro passo é ter a sua reserva de emergência. Thiago, eu preciso negociar as minhas dívidas o quanto antes. Sim, mas o primeiro passo é ter a sua reserva de emergência. O primeiro passo é o seu bem-estar. O primeiro passo é a sua qualidade de vida. Sempre é você em primeiro lugar. Depois a gente pensa em negociar essas dívidas, depois a gente pensa em estratégias para estar superando essa situação de crise financeira. O primeiro passo é construir a sua reserva de emergência. Depois a gente começa a utilizar as estratégias corretas de negociação de dívidas e consegue superar essa situação de uma vez por todas. Mas o primeiro passo é esse. Tenha a sua reserva de emergência. Não há o que discutir, não há outra alternativa. Ah, Thiago, eu vou negociar as minhas dívidas primeiro. E se surgir outra despesa inesperada, se surgir outra emergência, como que você vai fazer diante dessa situação? Você vai agravar a sua situação ainda mais? Eu acredito que não. Então, crie a sua reserva de emergência o quanto antes. Comece a construir a sua reserva de emergência dentro das suas capacidades financeiras, é claro. Como eu disse para você, comece aos poucos. Aos poucos, você vai chegar assim no seu objetivo final. Eu tenho certeza que agora você sabe muito bem como colocar um ponto final nessa crise financeira e como evitar consequências de uma despesa inesperada. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.